Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. E aí acertou o finalista contra o Brasil. E daqui a pouco nós vamos mostrar o jogo. Daqui a pouco nós vamos mostrar. A seleção do Peru jogou pra caraca ontem. Jogou. Pra caraca. Jogou bem mesmo. Pra caraca. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso. Agora, hoje de manhã, eu particularmente fiquei surpreso com uma notícia que eu li do meu grande amigo e um cara com uma credibilidade incrível, Juca Kfouri. O Juca, no blog dele do UOL, diz que Tite, após a Copa América, pedirá demissão. Ele disse tudo no condicional, né? Ele disse que ele recebeu a fonte que ele está checando há 20 dias, que ele tinha essa informação que ele está checando, que vai que os motivos seriam a saída do Silvinho, do Gaspar. Mas dois sairão juntos, dois analistas sairão também. Que ele queria uma comissão fixa, que a CBF não quer mais uma comissão fixa. E aí o Juca é um cara de extrema credibilidade, super bem informado, e muita coisa parece bater, né? Pascoal, Sormani, Gomes, meu menino e Pipo. Por exemplo, o Tite não convocou uma seleção, como todo mundo pedia, com renovações. Ele convocou uma seleção para ganhar a Copa América, né? Ele está convocando muitos jogadores que, com certeza, sequer, talvez ano que vem, já não estarão. Ele convocou com as convicções dele, e não com possíveis renovações para a seleção. E para ser campeão da Copa América, que provavelmente, talvez, ele gostaria de sair. Mas quando você faz uma renovação, você não faz radicalmente 100%. Você vai, aos poucos, inserindo novos jogadores. Você vai tirando aqueles jogadores que já têm uma certa idade e você não pode, ainda mais quando você vai disputar um torneio, que o Brasil entraria pressionado pelo fato de estar disputando a Copa América no Brasil. Você não pode tirar 100% do time que jogou a Copa da Rússia e renovar com 100% de jogadores jovens. Eu acho que você tem que trazer, claro, qualidade, agregar junto com um time mais experiente e aos poucos você vai tirando de cena aqueles jogadores que já têm mais idade. E segundo ainda, lá no blog do Juca, no All Sport, ele fala que 2 nomes seriam os nomes mais cotados, já teria até 2 nomes ali supostos, o Sormani, que seria Renato Gaúcho ou Mano Menezes. Sim. Primeiro lugar, eu não vou perguntar se vocês acreditam na notícia ou não, porque eu não vou desconfiar do Juca. O Juca não inventaria isso, muito pelo contrário. O Juca é um jornalista extremamente bem informado. O que eu vou perguntar é outra coisa. Vocês acreditam que o Tite, mesmo se for campeão, pedirá a demissão? Esses argumentos todos que o Juca Kfouri usou, comissão técnica se desmanchando, a não manutenção de uma comissão fixa, o Tite largaria a seleção brasileira? Olha, o Tite é um cara que ele é extremamente paternalista nessa questão da gestão de grupo e principalmente administrativa. Ele trabalha há muito tempo e sempre trabalha com pessoas de extrema confiança. O Edu Gaspar não é só um auxiliar, não foi só um diretor, não foi só um amigo. O Edu Gaspar é um braço direito para todas e muitas tomadas de decisões na vida do Tite nesses últimos 10 anos. Então é uma pessoa de uma confiança acima do normal para o Tite. A saída do Edu, pelo que eu sei, sim, deixou o Tite muito chateado e muito preocupado com o futuro da CBF. Por opção do Edu, né? Por opção do Edu. Né? Então ele tem que mas ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo, Arsenal, não é? O Edu vai pro Arsenal. Mas ao mesmo tempo, porque o Edu também, o Edu não tinha, não vou colocar respeito porque eu acho que é uma palavra muito pesada, mas respaldo. Não havia um respaldo dessa nova direção da CBF em relação ao trabalho dele. O trabalho do Edu já estava sendo minado desde o ano passado, pós-Copa do Mundo. Minado por quem? Pela direção da CBF. O Edu, depois daquela Copa o Edu não era para ser esse cara quando o Tite foi assumir. O Tite foi quem pediu o Edu mudou em 2016. Da CBF? Ou você acha que o Marco Polo continua mandando? Se fosse o Marco Polo, o Edu ficaria. Porque na verdade não é a transição. Não. Na Não. verdade, o Edu só está na CBF pelo Tite. Foi uma exigência do Tite. Eu quero o Edu. Eu só vou à seleção com o Edu. Mas o Edu foi contratado antes que o Tite. Mas já sabendo que o Tite seria o técnico.
Né? Isso... Então, essa é uma história meio confusa. Faz sentido. Não. Essa é uma história meio confusa, porque na época, né? Sim. O Roberto de Andrade, que era o presidente do Corinthians, o Edu tinha sido contratado. E o Roberto, até o dia da reunião, falava claramente que o Tite só iria para ouvir, porque o Tite teria falado para ele que não aceitaria dirigir a seleção brasileira. Ele foi surpreendido. Naquele dia... O Roberto só para dizer, naquele dia... É mentira isso? Eu e o Mano... É mentira isso? O Roberto, o Mano está aqui do meu lado. Mentira isso? Eu e o Mano conversamos com o Roberto Andrade. Sim. Eu e o Mano conversamos naquele dia, antes de começar o Fox também Live. liguei para ele. Ele ligou, eu conversei com ele, o Mano conversou também. Sim, mas ele vai... o Roberto... O Tite, o que vai foi lá? Não, ele só foi conversar lá, mas ele questão disse de educação. que ele não vai ser o treinador. Ele foi ouvir o que a CBF tem para ele. Falou, amanhã estará de volta. Amanhã já dá o treino novamente. Até por isso que eu ainda perguntei para ele, aquele dia ainda perguntei também, que eu liguei para ele e falei, você tem um plano B para treinador? Ele falou, não tem plano B. Então amanhã o Tite não tem plano B porque o Tite não sai. Ô Benja, aí o que acontece? Naquela época eu tava no Corinthians... Não, sim. Não, peraí. Se o Edu tinha sido contratado, sim, mas quanto tempo antes do Tite? Peraí. Alguns dias antes, poucos dias. Semanas. Semanas não. Não, aí acho que talvez faça não foi algum semanas, sentido não. Que eu não acho que alguém teria falado com o Tite antes, quem tem que vir, alguma coisa assim, não acho. Mas acho que ajudou o Tite. Mas isso é o que eu tenho. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O Tite foi fazer, na época era o Boa Noite Fox que a gente fazia? Fox, eu não me lembro qual que era. Boa Noite Fox. Boa Noite Fox. Segunda-feira à noite. E o Tite falou, eu tinha uma proposta para ganhar quase o dobro do Internacional e voltei ao Corinthians. Voltei ao Corinthians porque o presidente era Roberto de Andrade. Sim. É mentira? Pela minha amizade, eu respeito a ele, exatamente. Aí o Roberto virou aquele dia, falou com o Mano, falou com o Pascoal, falou comigo, falou, não tem plano B. O Tite não dirige a seleção. Então, mas aí o que acontece? Eu não sei como é que o Tite é um cara muito discreto. Me surpreende. O Tite mentiria? Não, acho que Então, não mas acho. mentira. Não, peraí, só um segundo, Frasca. Não acho que tenha havido mentiras de parte. Não é verdade? É isso. Sim. Mas o Roberto Andrade, ele deveria intuir, pelo menos, que a partir do momento que o Tite foi chamado pela CBF, a CBF trocando de técnico, Copa do Mundo para chegar e tudo mais. Mal tava na cara, tava na cara que ele ia ser bem. Isso aqui tá parecendo uma conversa de louco. Não. Mas por que nós estamos falando de Edu Gaspar? Qual é a conclusão que vocês querem chegar? Eu queria explicar essa situação que é uma informação que eu tive lá atrás. Eu tive lá atrás essa informação em 2016. Lá atrás você teve? Lá alguns Em 2016, tempo atrás. Isso, há 2 anos. Quando o Edu foi para a seleção, já foi condicionado o Edu ao Tite ser o técnico dele. Ele já foi conversando com o Tite. Estou indo para te levar para a seleção. Vamos comigo? Vamos, veja o que é. Mudou. E vai monitorando. Você falou que o Tite Ninguém pôs ele. Gente, Não foi isso que ele falou? Ué, não falei mas isso. foi isso o Tite mentiu pro Roberto. Não é questão de mentir. Ninguém mente. O Tite não mentiu. O Tite não falou, não vou lá. O Tite é uma pessoa muito discreta. O Tite é uma pessoa muito discreta. O Tite é uma pessoa muito discreta e estava receoso com qualquer outra reação. Então, quando chegou no limite, assim, ó, Tite, você precisa vir hoje pra cá, foi quando ele foi. Mas, Facincani, quando você tem uma relação de confiança, por exemplo, o Tite e Roberto, o Tite, se ele fala pro Roberto, tô indo para ouvir a proposta, e ele disse isso para mim, ele disse isso pro Pascoal e ele disse isso pro Benja. A partir do momento que o Tite deu essa versão pro Roberto, falou, tô indo para ouvir uma proposta. Se ele tivesse já engatilhado com a seleção brasileira e o Edu, ele estaria mentindo pro Roberto. Entendeu, mano? Não existe ninguém chegar olha, vou só hoje ouvir uma proposta e volta contratado. Você não tá entendendo, então. Então ele mentiu pro Roberto. Ele omitiu. O Roberto, não. Ele poderia, não. Tanto que o Roberto tratava a volta do Tite pro dia seguinte. Ele falou, o Roberto ficou vendido na situação. O Roberto ficou vendido na situação. Porque, vamos supor... Aí sim, tá? vendidaço. Vendido ele ficou, vendidaço. Porque, vamos supor, se ele for a versão do Roberto, ele falou pra mim que eu ouvi e voltou contratado, ele já mentiu. Aí ele já mentiu. Entendeu? Se ele fala que vai ouvir e volta contratado, já mentiu. A versão dele é essa. Entendeu? Então, se já há uma situação... O que eu sei é que o Tite ficou... Sabe, ao longo da semana na informação, o Edu já conversou com o Tite, o Edu já foi condicionado a levá-lo e o Tite chegou lá para ratificar a situação com o Edu. Porque uma das exigências do Tite para assumir a seleção foi, eu quero o Edu. Mas o Edu já estava. E pronto, mas isso já estava sendo conversado. Já estava. Ninguém chega do nada, olha, vou ouvir uma proposta da seleção e volta contratado.
Isso não existe. Ainda mais com um cargo de confiança. Agora é possível saída. Então, a possível saída. Tem muito a ver com isso. O Silvinho é um cara que o Tite tinha um carinho super especial, trabalharam juntos no Corinthians. O Tite é muito ligado a essas pessoas de confiança na comissão técnica. Muito ligado. Tanto é que o filho dele desfez essa comissão e agora tanto é que o filho dele, tanto é que o filho dele, o Matheus, hoje virou auxiliar na vaga do Silvinho. Porque o Tite não confia tanto em outras pessoas, ele gosta muito daquele ciclo fechado. Ele vai deixar a seleção porque o Silvinho e o Edu foi embora. Eu não estou dizendo que ele vai deixar. Quem conhece, Sormani, quem conhece o Tite, sabe. Então ele não vai trabalhar mais, é isso? Não, porque o Tite está, porque o Edu está no Arsenal e o Silvinho está no Lyon. Porque ele se então ele não vai mais trabalhar. Ele se cerca muito, a base do Tite são essas pessoas. Sim, então eu estou perguntando. Ele não vai mais trabalhar, é isso? Não é que não vai trabalhar. O Tite gosta de trabalhar. Sim. O Tite é um cara, isso eu acho uma qualidade, não um defeito. O Tite, ele ouve as pessoas que estão ao redor dele para tomar certas decisões. Certo. Nós já falamos 500 vezes do Adriano no Corinthians, do Liedson, enfim, de certas coisas. E aí o que o Pipo fala, ele tem razão. O Silvinho foi embora. O Edu Gaspar vai embora. Mais dois vão embora. Mais dois de observação lá. E parece que o que estaria pegando... Então eu volto a perguntar. Então ele não trabalha mais. Não, houve outra frase. Porque só trabalha com esses caras. O Kleber está com ele há 18 anos. Então, vai continuar. Ouça a outra frase. Segundo o Juca fala no blog dele, o Tite gostaria de ter uma comissão fixa e a CBF não quer. Então não é porque esses caras... Não, mas estou tentando falar assim... Não. Isso era o mais importante. Mas é o complemento. Todo mundo fala que é o que ele tinha no Corinthians. Embromando e ninguém falou isso. Não, é o complemento. Que complemento? Esse é o mais importante. O Tite está saindo da seleção porque ele quer uma comissão fixa e a CBF não quer. Ponto. Essa é a notícia. Não. Não é porque o Silvinho foi embora. Não é porque o Edu Gaspar foi embora. É sim, Sormani. Gente, pelo amor de Deus. Sormani. Ele perdeu toda a base se esses caras não saem... Então ele não trabalha mais isso em nenhum lugar. Por isso, ele perdeu uma base, ele quer construir outra. Isso. Pelo que a gente entendeu, a CBF não quer uma comissão fixa. Então não quer que ele construa a sua comissão, a sua base. Tanto é que a comissão técnica do Tite, na história do Corinthians, ela praticamente sempre foi a mesma. Deixa eu fazer praticamente a mesma. Uma pergunta por obséquio. A comissão tem que ser fixa. Quem é fixo na comissão técnica? O Tite, o Kleber Xavier, que Mauri Lima, há 18 anos. O Maurício está treinando na Arábia. Não. O Maurício está com a seleção. Sim, mas está... O Maurício trabalha com o preparador de goleiro. O Tafarel trabalha com o preparador de goleiro da Turquia. O Maurício faz preparador da seleção brasileira, está trabalhando... Os 3 preparadores da seleção brasileira trabalham em clubes. O Fábio Mazeredian não. O Fábio Mazeredian não, só na seleção? O Fábio é só na seleção. Então, são poucas pessoas que são permanentes. Um assistente técnico... São os tentáculos. Um assistente técnico, o Fábio Mazeredian, que são os caras que acompanham o Tite. Isso é verdade. São as pessoas que acompanham o Tite frequentemente. Aí você tem razão. Aí, se esses caras são atingidos, eu acho que ele também... Você acredita que o Tite sairá? Veja, se essa proposta dita por você da CBF, que só fica... Não é minha. A notícia do Juca Kfouri. Dita por você, não estou dizendo que você é o dono Quem tem informação é o Juca. O Juca Kfouri que deu a notícia. Eu tinha algo semelhante e ontem eu comentei com o Mano a respeito. O Mano falou para mim assim, nem a pau você acha que o Tite sai da seleção? Eu falei, olha, estou com um negócio aqui que eu acho que o Tite... vai largar a seleção. Ele falou, não vai nem a pau. Aí até passou batido ontem no meio daquele alvoroço que foi vivido. Sempre passa batido, né? Pergunta pra quê? É verdade, o Pascoal não, mas é verdade. Antes de começar o programa, o que eu falei pra ele? Ele fez esse questionamento. E eu disse... Mas é aqui que você deveria ter dito. Não, mas ele falou aqui. Não lá no café. Não, mas a discussão foi aqui. Só com relação ainda a essa postura, com todo respeito à informação do Juca, eu acho uma sandice pensar hoje que o Tite pediria a demissão do cargo. Sandice não é, mano. Sabe por quê, Benja? Na boa. O Juca ele é muito bem informado, claro que é. Mas seria uma sandice por parte do Tite. Primeiro, seria acho que a primeira vez na história da seleção brasileira que um técnico pediria demissão e não seria demitido. Porque eu não lembro de um outro técnico que tenha chegado... O Filipão não foi demitido, foi? Foi. Sempre sai com os caras. Não. Depois de 2002, ele foi para a seleção. Depois de 2002, ele foi campeão. E aí ele foi embora. Ele encerrou o ciclo. Acabou o ciclo e foi embora para Portugal. Então, ok, já tem um precedente. Mas com relação ao Tite, é um cara que está começando o trabalho. Eu também acho. Eu não acho que uma Copa América... Eu não acho que uma Copa América coroaria a trajetória do Tite na seleção brasileira. Seria, inclusive, um baita tiro no pé. Porque ele ia ser taxado ainda de um técnico, tipo, com um bumbum flácido, talvez, vou colocar assim.
Olha, do mesmo jeito que a gente não sabe o que o seduziu a levar a assumir a seleção brasileira, nós também não sabemos o que é conversado, para o levar a pedir demissão. Veja, na boa, um técnico de seleção brasileira, mas um técnico de seleção brasileira, ainda mais com o quilate do Tite, quando ele chegou na seleção aclamado, e se ele ganha o título da Copa América, eu duvido que por causa de 3 ou 4 pessoas fixas ao lado dele, a CBF vá se opor para não querer montar uma comissão fixa para o Tite. É o que o Beira falou. Discordo. Tem mais alguma coisa. Na boa, Flavinho, se o Renato Gaúcho chega hoje na seleção, ele vai pedir os peixes dele também. Claro. Se chega um outro treinador, o São Paulo, ele chega hoje na seleção brasileira, ele vai levar os peixes dele também. Deu tudo certo, o Guardiola aceita. Você acha que ele vai trabalhar com o Mauri Lima, com o Tafarel, com o Maceradian? Eu quero a minha comissão. Sim, mas às vezes você fala não para alguém que você não quer mais. É para demitir. É para forçar a barra para o cara ir embora. Aí eu estou deduzindo. Eu estou afirmando. Se essa notícia se confirmar, na minha opinião, há duas vertentes aí. Primeiro, esse endurecimento da CBF em relação à comissão do Tite, nesse sentido. Então eu vou embora. Ótimo, conseguimos. Ou ele está sucumbindo às críticas, que a pressão é demais, é grande demais. Ontem nós discutimos isso aqui, o Ricardo Rocha até comentou no programa com a gente. Não dá para comparar pressão de clube com a pressão da seleção. Não dá para comparar. O Ricardo Rocha disse aqui. Não, mas quando eu falei aquilo, eu tinha entendido do Copa América. Sim. Eu até falei no ar, falei, Copa do Mundo não dá para... Não, é outra coisa. Não dá para comparar. Não. Pressão da seleção existe quando a seleção joga mal. Não importa se é a Copa do Mundo ou se é a Copa América. O Tite está sendo bombardeado desde que acabou a Copa do Mundo pela mídia e por boa parte da torcida, porque a seleção não joga bem. Chegou à final da competição, depois de fazer um grande jogo contra a Argentina. E pode ser campeão, vencendo e bem o Peru. Se ele sair da seleção por esse motivo, para mim mostra fraqueza. Mostra fraqueza. Embora a pressão seja grande demais, eu reconheço isso. Um homem com a experiência do Tite, com a vivência dele, com a personalidade, com o caráter que ele tem, não me passa pela cabeça que ele vai sucumbir por causa disso. Mas eu não posso falar que uma pessoa é fraca ou forte, porque eu não sei o que passa ao entorno dela. Eu não posso falar, o cara é fraco porque pediu demissão. Não sei. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está se passando. Só um minuto. Se o cara chegar para mim e falar assim, meu, vou tirar o meu menino daí. Eu falo, meu braço direito, não é alicerce. Tirar, eu perco a... Não, eu falei que se ele está saindo por achar a pressão da mídia e da torcida exagerada, isso para mim denota fraqueza. Agora, se ele está saindo por outros motivos que a gente não sabe, aí eu não vou analisar. Eu estou dizendo o seguinte, volto a dizer, se foi por pressão, um homem experiente, com a vivência e com o caráter do Tite, me surpreende. Mas qual é isso da carreira de um treinador brasileiro? Peraí. Só não chegar numa seleção brasileira. Ele vai sair agora? Peraí, na notícia do Juca Kfouri, ele não fala em pressão de mídia, em pressão de torcida, não. Só cita esses dois fatos. Sim, isso é um fato saída relevante. do Silvinho e do Edu. E a da comissão fixa. E a disposição que a CBF tem. Não tem nenhum momento a palavra pressão de mídia e de torcida. Nenhum, zero. Olha. Agora, deixa eu te falar. Flavinho, você é convidado para assumir lá a diretoria do jornal. Aí você vira lá pro presidente da empresa e fala assim, olha, mas tem 5 editores aqui que eu quero contratar, que é da minha confiança. O cara fala, não, eu não vou trazer nenhum dos 5. Você faz o quê? Eu não aceito. Eu acho, eu não vejo como sinal de fraqueza. Bom, Jorge Jesus trouxe quantas pessoas com ele? Claro, sim, 7. As pessoas trazem. Eu acho também ele pode simplesmente não querer mais, Surmani. E mesmo se for, porque enche o saco. Ele pode chegar se olha no espelho e fala assim, não aguento mais. Não, mas eu só não acredito, Flavinho, que a CBF vá se opor dele montar uma comissão fixa. Eu também acho. É isso que eu tô achando estranho, porque qualquer treinador que for pra lá, mas é o que vocês falaram agora. Dele. Se a CBF está colocando algum obstáculo para montar essa comissão dele, remontar, né, na verdade, pode ser que a própria CBF não queira mais. É isso que eu ia falar. Até porque o próximo já sabe. Você cria Até porque o próximo já sabe. Olha, bacana, se quiser, é você mais um, você mais 2 e ponto. Aí o Sormani ontem... É tudo no campo da justiça. O Sormani ontem, numa hipótese, disse que se isso acontecesse, ele seria a favor da vinda de um treinador estrangeiro e até falou... A chance de um treinador estrangeiro na seleção brasileira nesse século é 0.
Zero. E o que eu tenho de informação é assim, também. Se tem uma pessoa que tem um grande prestígio com o atual presidente da CBF, o Rogério Caboclo, chama-se Mano Menezes. O Rogério Caboclo adora o Mano Menezes. Tipo assim, mas muito. Eles são, sabe, pessoas próximas. O Rogério gosta muito do trabalho do Mano. Não sei se são próximos. Ele sempre quis levar o Mano Sim, mas assim, a questão de proximidade é que, sabe, há um respeito muito grande do Rogério pelo Mano, uma admiração pelo trabalho do Mano Menezes. O Mano vive um bom momento. A demissão do Mano Menezes, a gente sabe como é que ocorreu. O momento não é tão bom, né? O Cruzeiro vinha tomando porrada. Sim, momento, mas ele vinha numa crescente. Tem razão. Tem um time recente, né? O momento é bicampeão de Copa do Brasil, etc e tal. E com um time que até então, tirando os problemas extra-campo, jogava muito bem. Sim. Sabe que a queda do Cruzeiro não foi queda de campo, foi queda fora de campo. E a própria queda do Mano Menezes na seleção se deu por causa do Andrés, que saiu fora. Pra gente ver como que às vezes uma mudança de peça já quebra completamente a estrutura da CBF. A saída do Edu pode condicionar a saída do Tite. Pela confiança que as pessoas têm umas nas outras. Como a CBF é um lugar muito particular. Porque é um local, a CBF, sabe? De pessoas que tramitam ali na gerência da CBF, que são muito distantes, às vezes, de outras pessoas que estão no futebol. Por isso que quando um técnico vai à seleção, um técnico assume, ele se cerca sempre de pessoas que estão muito ligadas a eles nos clubes para ter a distância menor possível em relação a essa direção da CBF. Deixa eu fazer uma perguntinha. Uma pergunta de uma pessoa que está tentando entender o caso. Aí o Tite vai sair porque eles não querem a comissão fixa, certo? Isso. O outro treinador traz a comissão fixa? Não. Isso aí já é um recado. Isso já é... Olha só, o treinador vai chegar só ele? Olha só, hoje só ele? Ou não vai ter um diretor dele? Você não acha que a CBF corre um risco de ninguém aceitar? Não vai ter um preparador físico dele? Zero. Não. Zero. Ninguém, eu tô dizendo, dos nomes de ponta. Zero. Porque se você for lá e chamar o Lisca, o Lisca é o seguinte, você aceita, a comissão é essa. Liga pro Renato Gaúcho e fala, Renato, você pode trazer um cara, dois. Aí tá trazendo. Aí o Alexandre não vai junto com o Renato? Peraí. A comissão... O Sidney não vai junto com o Mano Menezes? A comissão do Tite, é o Kleber Xavier, é isso que ele quer. Não é só o Kleber Xavier, é o Kleber Xavier. Quem mais? É o Edu Gaspar. Isso é todo mundo. É o Fábio Mazeradian. Vocês não falam que é o corintianismo lá que tomou conta da CBF? É o Silvinho, Ele levou todo mundo.